Mas agora é hora de falar de saúde. Que pauta bacana com ela, nutróloga, doutora Ana Luísa Vilela. Bem-vinda mais uma vez. Prazer enorme tê-la aqui. Prazer é todo Você meu. trouxe a sua pirâmide do consultório, que você hoje... tem ali para explicar para os seus pacientes. E a doutora Ana Luísa estava me contando que ela chegou a uma conclusão. Quando a gente mostra a pirâmide para o paciente, para as pessoas entenderem, tá muito claro, né, a quantidade, como é que o alimento vai para o prato. Então hoje, a nossa ideia, o nosso objetivo é transferir esse conhecimento para o prato. É isso, doutora? É assim, como eu vou explicar para vocês, isso já está sendo motivo de muitos estudos, inclusive existe um grupo no HC que chama Meu Prato Saudável, inclusive se vocês se interessarem, entre no site. Que legal! Que é muito legal, eles dão noções desse prato e mostram como é mais fácil transferir essa pirâmide para o prato. Entendi. Então, não é tão simples assim, gente, vamos pegar isso aqui, a gente vai pôr um pouquinho, isso aqui um pouquinho, não. A gente pode comer muito carboidrato? Não! A pirâmide também é muito flexível, vai muito de país, vai muito de região. Então a gente pode ter algumas mudanças nessa pirâmide. Entendi. Mas o mais importante é ter saúde no prato, é ter saúde em casa, mostrar que não necessariamente só as pessoas com dieta, que precisam perder peso ou tratar de uma doença, precisam pensar nisso. Todo mundo tem que pensar nisso. Todo mundo tem que pensar numa alimentação saudável. Vamos retomar então só os andares desta pirâmide para depois a gente ir para os pratos, doutora? Sim, primeiro andar, sempre legumes, frutas. Ótimo, tá? É aquele andar que tem bastante espaço. Bastante espaço, então seria o principal andar. Legal. Mais ou menos 50% da nossa alimentação está inserida nos carboidratos. Legumes e frutas também podem ser carboidratos. Tá legal. Tá? Aí a gente tem pão, massas, arroz. No segundo andar. Tubérculos, como a batata. Certo. Tá. Isso representa quantos % do prato, mais ou menos, ou do dia do paciente? O prato eu vou mostrar para vocês. A gente vai dividir esse prato em 4 para ficar mais fácil. Legal. Na pirâmide alimentar do brasileiro, mais ou menos 50%. 50 a 60%. 50 a 60% no dia, ok? Tá. Próximo patamarzinho. Carnes. Seriam as proteínas. Certo. Tá? Carne, queijo, leite, ovos, peixe, tudo inserido nesse andar. O último andar, doces, tá? E gorduras, refri, essas coisas, sal, meu sal. Vamos chamar de besteirinhas? As besteirinhas no topo, então. No topo da pirâmide, que é estreitinho. Agora, vamos começar com o nosso primeiro exemplo de prato. Como é que a gente transfere esse conhecimento para o nosso prato, doutora? Então, a melhor sugestão seria a gente dividir esse prato em 4. Tá. Eu trouxe até algumas fotos que depois o pessoal vai mostrar. Isso. Que é, se a gente dividir esse prato em 4, fica bem fácil e didático na casa da gente. Quer dividir tela, diretor, para a gente mostrar essas fotos? Ou a gente coloca daqui a pouquinho? Aqui atrás. Diretor, ele disse só peraí, mas tudo bem, vamos continuar com o prato, daqui a pouquinho a gente vê o que ele vai responder. Como seria isso? A gente pega o prato, metade do prato a gente vai colocar folhas e legumes cozidos. Metade. Então em 2 espaços. Em 2 espaços, seria metade. Tá aqui legal. Tá um pouquinho. Esse aqui também a gente pode ver que tá em 2 espaços, a berinjela e os legumes. Vamos mostrar todos. Tá? Mas está lindão, olha tá o prato lindo, bonito. olha aqui. Dividiu em 4. 2 espaços, legumes e verduras. Perfeito. Em casa, para ser mais fácil, verduras e legumes cozidos. O outro folhas. Tá bom. Tá? Perfeito. Um pedacinho a carne, um bifinho, um pedaço de peixe, tá? Um quarto a carne. Outro quarto seriam as massas, pães, carboidrato. Então seria a batatinha, o arroz. Entendi. Nesse caso, olha que interessante, você colocou arroz e batata juntos. Então são 2 fontes de carboidrato. Quando a gente coloca 2 fontes no mesmo prato, teoricamente a gente tem que colocar menos de uma e menos da outra para juntas elas darem uma porção? Isso. Não dá para colocar um tantão de batata, mais um tantão de arroz. Aí fica errado, aí você tá gastando 2 porções do seu prato. É de 4. Uma porção só. É uma porção. Para dar então um pouquinho da batata, um pouquinho do arroz, se você quiser comer os 2. É isso. E você ainda tem a possibilidade de comer uma fruta. Certo. Depois. E você pode colocar um suco. Tá. Ou então uma água. De preferência, um suco natural.
Feito na hora. Vamos Feito falar na do hora. suco daqui a pouco. Eu tenho certeza que vai chegar a perguntinha de suco. Vamos colocar a imagem, então, que a doutora Ana Luísa mandou pra gente. Olha lá. Que é a divisão do prato. Que bonita essa foto. Lindo. É muito didático. E são essas imagens que a gente encontra no site, que o pessoal do HC, a equipe de nutrição do HC e a Latimed fizeram com o maior carinho. Que legal. Pra poder usar. Existe tanto prato saudável como pratinho saudável. Será que eles permitem que a gente coloque isso no nosso Insta? Essa foto linda? Numa das fotos do nosso Insta, pode? É institucional. Poxa, vamos colocar. Marcinho, se você tiver aí, olha, linda essa foto. Mas depois, manda pra ele pôr. Eu acho tão legal, vai ser uma fonte de pesquisa pro nosso público que segue o nosso Instagram. Não, Olha, ótimo. ficou lindo. Que maravilha essa informação. E é bem didático e bem visual. Então a gente não trabalha com números, a gente trabalha com porções visíveis. Entendi. Facilita muito. Facilita muito para o público que não sabe, alguém de casa que quer ter uma alimentação melhor, mas não tem aquele conhecimento aprofundado. Então a gente pode ajudar com essas porções. Agora, essa outra dica que você deu, olha esse prato, meninos. Veja se vocês não adoram um prato como esse. Ó, que bonitão. Esse aqui já tem o feijão. E aí, o feijão entra em que categoria, doutora? O feijão, ele pode entrar tanto na carne, principalmente na carne. Na proteína. Na proteína. Tá. Ou então, também, ele pode estar ali entre o meio termo, entre a proteína e o carboidrato. Então, nesse caso, a gente dividiu em 4. Um tantão com as folhas. O outro tantinho com legumes, então já fizemos metade do prato de folhas e legumes. Isso. Aí a gente reduz um pouquinho do arroz e coloca um bifinho um pouquinho menor para pôr o feijão. Para pôr o feijão. É isso. Esse é um típico prato do brasileiro. Lindo, tá e maravilhoso. Colorido, várias cores, nutricionalmente correto. É verdade. E Olha qualquer pessoa pode comer. E é um prato que tem um custo que a gente sabe que é o custo que cabe no bolso. Sim. A carne tá salgadinha, infelizmente a gente tem que ficar procurando uma com preço legal, mas... uma pergunta. O que estaria errado? Por exemplo, se a gente colocar a batatinha daquele nesse, já fica muito. Já tá sobrando. Não pode. Aí Então você tem que optou tirar pelo o arroz e feijão. Aí você tem que diminuir muito esse arroz e colocar a batatinha. Tem que colocar só um pouquinho do arroz. Então tá bom. Aí, outra pergunta. Você sugeriu comer uma fruta após a refeição. Sim. Então ali seria a maçã, aqui um pedacinho do mamão e tem o suco. No caso, esta pessoa, ela escolhe entre o suco e a fruta ou ela pode os dois? Depende do suco que você escolher. Tá. Se for um suco mais calórico, que vai muita quantidade de fruta, a fruta já está compensada. Fruta no lugar. Tá. Se for um suco de limão, Que não tem caloria nenhuma. Se for um suco maracujá, que você consegue com um maracujá fazer bastante suco, você ainda pode comer a fruta. A fruta. Por que eu acho interessante a fruta? Dá a sensação a refeição terminada. Sabe aquele prato principal e sobremesa? E a sobremesa, entendi. E isso garante uma saciedade e até na consciência que você comeu tudinho bonitinho. Tudinho, a vontade do açúcar foi saciada, Tá. a quantidade nutricional foi saciada. Então, assim, você tem uma sensação de plenitude depois do almoço e você vai conseguir esperar suas 3 horas para a próxima refeição. E aí não vai engordar e, consequentemente, vai emagrecer se respeitar isso, né? Vamos colocar uma perguntinha do público, então. Vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá, pergunta na tela. Perguntinha da Silvia. Silvia, um beijo pra você. Carol, existe diferença entre a pirâmide alimentar americana e a brasileira? Se sim, por quê? Doutora já vai me contar. Doutora, você citou no início, então, que os lugares podem ter aí uma classificação diferente, até uma demonstração diferente da pirâmide. No caso dos Estados Unidos, isso acontece? Em todos os lugares, até dentro do Brasil, a nossa pirâmide pode mudar. Olha. A gente tem alimentos que a gente consome mais numa região do que em outra. Entendi. A mandioca é típica alimentação brasileira da América do Sul. Entendi. E nos Estados Unidos ela não é tão comum. Assim, as necessidades calóricas, as necessidades alimentares, elas se preservam. 60% de 50% de carboidrato, 60%, 30% de carne. Isso a gente mantém. Mas a constituição da pirâmide vai muito do lugar que a gente vive. Isso também tem a ver com sazonalidade de alimentos, né? A gente tem que usar mais legumes, verduras da época, né? As frutas, porque elas são muito mais saudáveis quando elas estão naquele momento que é o momento delas. Elas florescerem. E Isso é muito legal. O preço é melhor, Verdade. dá pra gente comer um pouquinho mais e trabalhar melhor a nossa saúde e a nossa economia Verdade. do lar, né? Vamos fazer o seguinte agora, vamos mostrar aqui um café da manhã.
É um café da manhã que a gente pode adaptar até para um lanche, porque às vezes a gente não tem muita flexibilidade. Moramos sozinhos. Sim. A gente compra um pacotinho de bolacha, a gente vai comendo. Então a gente pode ter o chá, que é uma ótima opção, porque é bastante líquido. Ótimo. O atum. O queijo branco, poderia ser um cottage. Excelente. Que a gente, até um queijinho. Aquele light. Aquele light. Que o pessoal já sabe qual é. Aqui as oleaginosas. Que a gente pode ter isso como uma artimanha para o meio do dia, meio da manhã, a gente não sabe o que comer. Tá. Então não vamos comer besteira, gente. Vamos comer alguma coisa mais saudável. Aqui isso tudo pode ter uma fruta junto, mas funciona dividir também, como a gente fez igualzinho. Ali? Vocês viram as quantidades? É bem divididinho a mesma coisa. Uma proteína, carboidrato e a fruta. Tá. E o chazinho, ai, que delícia! O líquido tem que estar sempre presente. Aqui, se a gente for montar, por exemplo, um sanduichinho, a gente também pode pegar uma folhinha de alface e colocar nesse sanduíche. Um tomatinho. Isso cabe muito bem aqui no meio. Quanto mais a gente colocar legumes e frutas também no café da manhã e entre as refeições, melhor. Mais a gente consegue atingir esse patamar, que é o primeiro, que é a base da pirâmide. E também o leite, né? Que aqui está mostrado com iogurte, porque hoje em dia a gente está muito preocupado, a intolerância ao leite, a proteína do leite, mas nem todas as pessoas têm esse tipo de intolerância. É verdade. E a gente tem que lembrar da osteoporose, que é uma doença grave, que atinge grande parte dos ossos idosos e podem levar a problemas seríssimos de saúde, levando a internações, impossibilidades de locomoção e tal. Tem que ter, então, aí essa fonte do cálcio, e nesse caso está aqui com o leite. Sim. E esse prato você dividiu também de um jeito muito legal. Então, lembrando, 4 espaços. Aí aqui, legumes, verdura, a batatinha e a proteína. A proteína. Tá não perfeito. Precisa ser um prato ruim. Não precisa ser feio. Pode ser gostoso, né? E bonito. Tá muito bonito esse, hein? Eu gostei desse, bem simples, eles estão montados de um jeito que a gente faz em casa. Que legal. Que não adianta nada a gente fazer uma coisa muito rebuscada, ensinar para o paciente, não, faça isso, coloca aquilo, muitas ervas e temperos. É legal, se você consegue, faça. Mas se você não consegue, não é por isso que você não pode ter uma alimentação saudável em casa. Isso aqui é ainda a parte mais barata do supermercado. Aqui está, porque tá com um franguinho, olha a beterraba, que coisa mais linda, alface, cenourinha. Agora te pergunto, doutora, com o que a gente tempera esses legumes e essa saladinha? Eu adoro um limãozinho. Limãozinho, também gosto. O arroz, se você colocar um alho, fica delicioso. A batatinha com alho fica deliciosa. E quanto mais tempero, menos sal. E menos gordura também, você acha? Menos gordura. Inclusive, se você puder cozinhar tudo primeiro e depois adicionar o azeite, seria o ideal. Melhor, para dar aquela finalizada. Não precisa refogar. Tá. Só cozido na água e depois o azeite. Quem tem a panela a vapor, neste caso, é melhor fazer no vapor? É melhor fazer no vapor. Então isso é interessante também. Quando a gente cozinha em água, grande parte dos eletrólitos vão para aquele líquido. Então, às vezes, se você está cozinhando algum legume, é legal você usar essa água no arroz. Não jogar no ralo. Não jogar. O ralo não vai ficar mais nutrido. Não vai ficar mais nutrido. Então, a gente está guardando o que tem de bom nesses legumes e verduras. Tá legal. Arrasou, doutora. Que pauta bacana. Vocês viram? Eu achei muito legal, Cá. Parabéns, porque realmente transferir esta ideia, que é um conceito que já é dito há tanto tempo, mas que as pessoas muitas vezes não olham para o prato e imaginam esta pirâmide, né? Isso aqui faz todo sentido. Isso é um estudo de anos para chegar nessa conclusão de porcentagem do dia das pessoas, para ter mais saúde, para comer bacana. E aí a gente conseguiu então colocar na horizontal essa pirâmide, dividindo o prato com essa dica maravilhosa. Sempre lembre disso, divida o prato em 4. Pense nessas classificações como a gente colocou, que com certeza o dia vai ficar muito mais saudável. Nossa, muito obrigada. Cheio de energia, né? Muito obrigada. Beijo. Adoro sempre recebê-la. Doutora Ana Luísa Vilela, nutróloga. Quem quiser saber mais, pode acessar o site www.slimform. O form é com M mudo no final, .com.br, slimform.com.br. E seu Insta? É Ana Luísa Vilela Barbosa. @Ana Luísa Vilela Barbosa. Tudo junto. A gente vai marcar lá no nosso Instagram. Muito, muito, muito obrigada. Tenho que dizer, então,
Ai, doutora, ela chegou assim pra mim hoje. Carol, qual que é a novidade? Fiquei super, super curiosa que eu vi no Insta. Eu Muito sigo. bom. E a gente vai compartilhar essa novidade com você a partir de terça-feira, ao vivo. Você bonita, com 2 horas de duração. Vocês pediram e fomos atendidos. Olha que coisa boa. Tô te esperando ao meio-dia, ao vivo. Segunda-feira, programa especial do Dia das Crianças, no horário 12:30. E terça, hein? Ao vivo, meio-dia. Tô te esperando. Ótimo final de semana. Tchau. Obrigada.